Bom, pesados alunos, estava no silêncio. Eu acredito que a gente conseguiu consertar um probleminha técnico, mas a gente volta ao assunto, sem problema. Concordam, Carolina, John, tudo bem? Vamos lá. Tudo certo, prof. Então, a gente está estabelecendo a regra de que o artigo 7º, em determinadas circunstâncias, deva ser aquele que é aplicável, porque ele demonstra exatamente a manifestação de vontade do sujeito. Ora, nem sempre a lei do domicílio, que pode ser num país alhures, do outro lado do oceano, que evidentemente ele não tem um contato mais pessoal, seja aquela que deva ser definida pela lei brasileira. Mas vejam bem, pessoal, o que é mais importante? Definir aquela lei aplicável que para o próprio testador é uma lei alienígena ou a lei pessoal do testador é mais importante? É claro que quando eu faço o testamento, eu vou ter que me fixar na ideia do local em que eu me encontro, porque a formalização de um testamento, pessoal, realmente tem que obedecer critérios da lei interna do local em que foi procedido o testamento, ok? Então, vejam, no direito das sucessões, no que tange à forma, certo? Como proceder para estabelecer um testamento, quais são os requisitos, os pressupostos para a validade e a eficácia de um testamento, este deve se cingir ao princípio do locus regit actum, ou o lugar rege o ato, concorda? Ou seja, o local em que eu me encontro vai reger o ato de manifestação de vontade, senão eu não posso fazer o testamento. Certo? De qualquer sorte, nós temos que nos lembrar que não pode haver nenhuma oposição pela norma de ordem pública interna, que eventualmente possa prevalecer e excluir a aplicação do local em que foi feito o testamento, que depois ele não vai ter eficácia no território nacional, por exemplo, se aqui estão eventualmente os bens. Há um exemplo dos chamados testamentos conjuntivos. O que é o testamento conjuntivo? Este é um exemplo em que se estabelece um testamento entre dois sujeitos, em que um institui o outro seu herdeiro. Vejam bem, um institui o outro seu herdeiro. Ou seja, entre a Carolina e John, vocês fazem um testamento para o outro. Maravilha? Ou seja, aquele que prevalecer vivo é o que será o herdeiro. Ou seja, o sobrevivente é o herdeiro. Assim sendo, o artigo 1863 do Código Civil estabeleceu que este tipo de testamento é proibido no Brasil. E por quê? Porque ele se choca com um dos princípios mais significativos acerca de testamento, que é exatamente a questão relativa ao seu caráter essencial, ou seja, todo testamento pode ser revogado. E se nós elaboramos dois testamentos, um em favor do outro, nós, na verdade, estaríamos impedindo que ele pudesse, eventualmente, revogar o seu, deixando o outro haver navios, digamos assim. Ora, esta tese da revogabilidade é uma tese que prevalece no direito brasileiro. Qualquer um que elaborou hoje um testamento pode amanhã alterá-lo ao seu bel prazer. E este testamento conjuntivo, evidentemente, choca-se com a ordem pública constituída no nosso território. Então, vejam, o legislador brasileiro estabelece que, quanto à forma, quando esta forma contraria as disposições do direito brasileiro, certo? E com os caráteres essenciais que estão vinculados ao testamento, nós temos que nos preocupar com a manutenção de todos aqueles pressupostos. É uma questão lógica, não é um problema somente de ordem pública. Nós vamos concluir, pessoal, basicamente, de que, não concluirmos a aula, mas concluirmos este tema, que seria melhor que tivéssemos adotado o critério do sistema holandês. O que os holandeses fazem? Quando não permite a Holanda o testamento conjuntivo, não permite. Mas este sistema holandês aceita que outros estados o façam e adere à formalização de testamentos conjuntivos
toda vez em que houver um conflito de leis no espaço e houver a necessidade de aplicação daquele princípio. Porque isto vai determinar que não seria, então, contrário à ordem pública. Nós temos que nos lembrar também que existem testamentos que não são regulamentados diretamente pelo direito internacional privado. Ou seja, existem testamentos que são tipicamente públicos e que são regulamentados pelo direito internacional público. É este que estabelece a forma, este que estabelece o rito. Portanto, em testamentos vinculados ao sistema marítimo ou militar, nós não teríamos aplicabilidade destas regras de conexão. Finalmente, por todas as evidências, todas as formas de testamento inseridas no território brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro, são aceitas pelo direito internacional privado. Assim, o testamento público, o testamento privado, os codicilos, entre outros, que atenderam os requisitos de cada legislação, certo? Se for o caso de ser elaborado lá. Então, isso está devidamente disposto no chamado artigo 1862 do Código Civil. Bom, de uma maneira sintética, nós estamos diante, então, da eficácia das regras vinculadas ao direito das sucessões, e agora nós vamos tentar analisar um pouquinho mais a questão vinculada ao chamado direito empresarial. Pessoal, vocês todos sabem que o direito empresarial hoje é parte constante ou integrante do direito civil, e isto faz com que aquele artigo 11º, que trata do Estatuto da Pessoa Jurídica, seja também regulamentado pelas normas do direito internacional privado. Assim sendo, eu já de antemão vou dizer a vocês que este chamado direito empresarial, só relembrando, eu sei que vocês sabem, que é o ramo jurídico, das ciências jurídicas, que disciplina o quê? As atividades empresariais destinadas à produção, circulação e prestação de serviços. E sendo a produção e circulação de bens, pulei a palavra, e a prestação de serviços. O Código Civil de 2002, vocês sabem perfeitamente isso, ele unificou parcialmente essa legislação civil. Ela, na verdade, trouxe lá do Código Comercial todas as regras vinculadas ao direito empresarial. Ela enxugou o direito comercial brasileiro e incorporou estas regras ao próprio direito civil, porque, na verdade, elas são tematicamente normas de direito privado e não normas de direito público, como convencionam, por exemplo, o direito comercial em várias de suas modalidades. Então, não esqueçam que, embora subsistam várias leis com nítida característica mercantil, o sistema é estritamente privado. Certo, pessoal? Muito bem. Nós temos, na verdade, que optar, e isso também eu sei que vocês sabem, pela definição de qual é a nacionalidade de uma empresa. Ela é nacional ou ela é estrangeira? Isso está disposto lá no artigo 11º, dizendo que a lei aplicável às sociedades, às fundações e todas as empresas de efeitos coletivos é aquela do local em que se constituir. Vejam a simplicidade. Isso significaria que a empresa que nasceu na Holanda é holandesa, que a empresa que nasceu no Brasil é brasileira. Ora, nem sempre este sistema é idêntico nos sistemas vinculados às opções de critérios utilizados pelos doutrinadores na análise do direito empresarial. Por exemplo, a primeira das teorias, e são 3 teorias, a primeira fala a teoria da incorporação, que, aliás, está sedimentada no próprio artigo 10º da Lei de Introdução, que estabelece, desculpe, 11º da Lei de Introdução,
que diz que a sociedade ou as empresas são nacionais do país em que foram constituídas. Vejam lá, exatamente o caput do dispositivo do artigo 11º. Na verdade, a regra básica defendida pelo sistema brasileiro. Por outro lado, existe um segundo critério chamado critério da sede social. Alguns outros países administram o princípio exclusivo da sede social, dizendo que a empresa é nacional em relação ao local em que funcionam os seus órgãos diretivos. Em últimas palavras, eles querem referir-se à administração central de uma sociedade, ou seja, onde estão os elementos constantes e determinantes da própria gerência, da própria administração da sociedade. Esta é a nacionalidade segundo o sistema da sede social. E há um terceiro fundamento, que é o sistema do controle. O sistema do controle, na verdade, vai estabelecer que a empresa é nacional do local de nacionalidade dos detentores do capital social. Muito singelo isto, se fôssemos considerar que todos têm, todos os detentores ou os majoritários, acionistas ou cotistas de uma sociedade tivessem a mesma nacionalidade. Na esfera internacional, isso muito pouco ocorre. Não no Brasil, que invariavelmente quase todos são nacionais brasileiros, mas na Europa, nos Estados Unidos, nos países mais desenvolvidos, as sociedades, elas são um elenco de pessoas que são abalizadas para a gerência e administração, certo? E, na verdade, são os efetivos detentores do capital social, e definir que isto seria a nacionalidade da sociedade se torna um pouco confuso, embora alguns países ainda administrem esta tendência. Bom, a nacionalidade brasileira da pessoa jurídica é aquela que define que é nacional o quê? A sociedade organizada na forma da lei brasileira. Concordo? Então, evidentemente, toda empresa constituída no Brasil foi constituída na forma da lei brasileira, então ela está vinculada e deverá aplicar nos conflitos a lei brasileira. E mais do que isso, que tenha a sede de sua administração também no Brasil. E aqui nós temos que entender a administração sobre um outro aspecto, que está estabelecido no artigo 1126 do Código Civil. A administração aqui que se considera não o órgão diretivo central de uma grande holding internacional, não um grande complexo de empresas que são administradas fora do nosso país. A administração aqui significa, singelamente, quem são os administradores da sociedade dentro do território brasileiro. Se nós, por exemplo, certo, tivermos uma filial, uma agência, uma sucursal no Brasil, por evidência, lá no parágrafo 1º está isso, por evidência que esta sociedade é brasileira porque ela se constituiu na forma da lei brasileira, senão aqui ela não seria admitida. Ah, mas ela tem origem lá no exterior. Tá, vamos pegar o Banco Santander. É um banco espanhol que nasceu na cidade de Santander, na Espanha. Essa é a Constituição. Ora, se nós fôssemos pensar na Constituição por este modelo, nós estaríamos pensando, então, em outra teoria que não da incorporação que nos acompanha. Na verdade, o Banco Santander tem filiais, sucursais em todo o território nacional. E essas filiais e sucursais, para poderem ingressar no território brasileiro, tiveram que elaborar os seus próprios estatutos sociais, eventualmente diversos dos estatutos sociais da companhia administrada no exterior,
porque aqui eles têm que se vincular à lei brasileira, senão eles não são admitidos. Ninguém vai registrar uma sociedade comercial que está balizada por regras estrangeiras. As regras nacionais são impositivas, e sendo impositivas, a Junta Comercial dos Estados não vai registrar essas sociedades. Isso significa que essas filiais e sucursais têm sua própria autonomia, certo? Tem a sua própria administração central, que essa administração está sob égide de um determinado ordenamento jurídico, ou seja, no Brasil, todas as agências do Santander estão administradas pela ordem jurídica brasileira, certo? Possui os seus CNPJs especificados e, evidentemente, goza de certa autonomia em relação à matriz. Esta ligação direta com a matriz, então, meio que desaparece, até para que o sistema nacional consiga, pessoal, administrar e fiscalizar o exercício dessas atividades no território brasileiro. Então, vejam, aquele parágrafo 2º que diz se houver filial, sucursal ou agência, será aplicada a lei brasileira, ela tem exatamente o conteúdo de que a constituição dessas agências, filiais e sucursais, ocorreu no Brasil, de acordo com a lei brasileira, certo? Por outro lado, será estrangeira ou puramente estrangeira aquelas sociedades que não estejam contempladas dentro desses pressupostos. Nós sabemos que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, nós tínhamos no Brasil inúmeras empresas absolutamente estrangeiras. A General Electric, por exemplo, a Standard Oil, a Sunoco, entre outras, que eram empresas internacionais que exerciam atividades no Brasil e, vejam, pior, não estavam submetidas à lei brasileira, e sim apenas à sua lei nacional. Isto e sempre foi um elemento de questionamentos dentro do sistema brasileiro. Até que, com a nova lei das sociedades comerciais, esta regra foi adaptada para que ela se amparasse a partir da ideia de que empresa nacional é aquela que está no Brasil, é administrada no Brasil e está submetida à lei brasileira, com exclusividade. Bom, nós temos, evidentemente, que estabelecer alguns parâmetros que foram trazidos da nova lei, que foi consolidada através do Código Civil, ou seja, aqueles excertos trazidos pelo Código Comercial para o Código Civil, nós temos que nos relembrar, pessoal, que havia uma expressão que definia que empresa é tudo aquilo que expressa o chamado fundo de comércio. Ou seja, aquilo que chamávamos de fundo de comércio, hoje cede lugar a outra denominação. Hoje, fundo de comércio é o chamado estabelecimento. Estabelecimento não considerado como o local em que se cedia a empresa, como a obra física da empresa, mas estabelecimento considerados todos os fundamentos vinculados aos bens da sociedade, sejam bens materiais, sejam bens imateriais, certo? Que são organizados de uma maneira categórica para garantir o exercício pleno da atividade empresarial. Então, vejam, a expressão fundo de comércio deixou de existir e hoje, quando se fala em empresa, se fala de estabelecimento. No campo internacional, por outro lado, esta regulamentação dos estabelecimentos sempre obedecerá à lei do país em que se constituir. Repito, artigo 11 da Lei de Introdução, conjugado com o seu parágrafo 1º. Repito, agências, filiais e sucursais no território brasileiro foram constituídas e foram autorizadas a operar na forma da lei brasileira. Certo? Quem pode exercer a atividade empresarial?
Esta é uma outra circunstância que nos causa certa dúvida, né? Quem pode exercer atividade empresarial? Esta questão que já vinha sendo consolidada desde o anterior Código Comercial, a capacidade para exercer essa atividade empresarial é sempre regulada pela lei pessoal. Vejam, voltamos ao artigo 7º, o domicílio da pessoa. Na forma constante neste artigo 7º, que vai dizer, quando se fala em capacidade, estamos falando da inserção do artigo 7º. Portanto, o domicílio é o elemento nuclear para definir se aquele sujeito pode ou não pode exercer a mercancia, se ele pode ou não exercer a atividade empresarial. Ou seja, existem impedimentos para que ele não exerça, por exemplo, ser falido, ou não cumprir as obrigações resultantes das determinações de leis, entre outras. Então, vejam, quando se fala em capacidade, nós estamos querendo dizer que a capacidade, aquela do artigo 7, está vinculada ao domicílio, porque o domicílio vai determinar se ele é ou não capaz. É através do domicílio que vamos verificar, na forma da lei domiciliar, se ele tem ou não capacidade para comerciar. Muito bem. Um pouquinho mais adiante, pessoal. Já estamos quase terminando. Eu já não sei se não estou passando do tempo, mas já vamos terminar. A legislação brasileira e o direito empresarial internacional. Bom, pessoal, temos uma tese importante a analisar com vocês, que é a questão relativa ao chamado direito empresarial internacional, que cada vez mais ascende com grande prioridade nas relações empresariais internacionais. Então, nós temos que conhecer os fundamentos desse direito empresarial. Assim sendo, para um estrangeiro exercer atividade empresarial no Brasil, ele tem que provar que tem permanência legal no nosso território. Que ele pode estar, ele tem visto permanente, o anterior chamado visto permanente, hoje é visto de residência, foi alterada pela nova lei das migrações, né? Este visto permanente ou visto de residência é elemento indispensável para que ele possa estar no Brasil e para que ele possa efetivamente exercer essa atividade. Além de uma autorização específica determinada pelo governo federal para que ele estabeleça esta atividade. Esta autorização governamental é procedida também pelas juntas comerciais, certo? E vejam mais, não se admite qualquer outro tipo de visto em relação ao sujeito que pretende comercializar no Brasil e é estrangeiro. Não pode ser visto temporário, não pode ser, evidentemente, visto de turista ou qualquer outro tipo de visto que impeça-o de estar no Brasil e ser considerado pela lei brasileira como regularmente, certo? Habilitado para aqui estar. De qualquer maneira, toda empresa e o seu quadro societário deverão estar registrados sempre no registro público de empresas mercantis, que nós consideramos as chamadas juntas comerciais de cada um dos estados determinados. Um último aspecto que eu julgo importante, a chamada falência internacional. Pessoal, quando o processo de falência atinge empresa, as suas filiais, os seus bens, os seus credores, em países diversos, o direito internacional privado é que irá determinar a lei aplicável à falência. Vejam, existe aqui um complexo de envolvimentos internacionais dentro do sistema falimentar. Assim sendo, quem vai definir qual é a lei aplicável àquela falência será o direito internacional privado. E esta lei é que vai determinar quais são os efeitos da mesma
em relação àqueles atos produzidos fora do território brasileiro. Com a ampliação da cooperação internacional entre os países, o direito falimentar está se limitando à competência internacional da justiça brasileira. E quando há este problema inerente a falências no Brasil, mas que teve esse envolvimento internacional, prefere-se a aplicação da própria lei brasileira, certo? Porque ela oferece, em primeiro lugar, maior segurança jurídica internacional, dando um tratamento menos discriminatório para o falido, certo? E garantindo aos credores do falido, que sejam transnacionais, que sejam de fora do país, maiores aportes de capital na hora da divisão do respectivo patrimônio a partir da liquidação do ativo da sociedade. Bom, pessoal, aqui nós concluímos as nossas análises relativas ao direito das sucessões e ao direito internacional empresarial, ou seja, o artigo 10º, o artigo 11º destas disposições, e estamos já em contemplação e possibilidade de, eventualmente, estabelecermos adiante alguns exercícios práticos a serem analisados entre vocês e o professor, certo? Isto temporariamente, ou provisoriamente, ou rapidamente vai ser providenciado. Eu só gostaria de fazer uma reflexão mais importante agora, porque eu gostaria de trazer na próxima aula, pessoal, uma matéria inovadora dentro do contexto determinado pela disciplina. Porque, embora se fale aqui de arbitragem, nós não temos analisado a questão da arbitragem internacional. E isto é um elemento indispensável para o conhecimento do operador do direito. Vocês serão os operadores do direito, ou sejam advogados, ou sendo membros do Ministério Público, ou sendo magistrados, todos vocês vão ter que operar, e muito mais do que eu, operar o direito internacional privado, porque ele vai ascender nas suas evidências de aplicação cada vez mais dentro do nosso território. Então, eu acho que aquela situação colocada a nível de arbitragem, que hoje, praticamente, ao nível do direito internacional, já substitui o poder judiciário na solução de conflitos, eu acho indispensável trazer a vocês essas noções. Eu não vou deixar vocês se formarem se vocês não tiverem ao menos uma aula analítica acerca do direito da arbitragem nacional e internacional. Esta é o tema da nossa próxima aula. Alguém tem algum questionamento? Gostaria de fazer alguma pergunta? Nada? Então, por hoje, desejando a todos um excelente prosseguimento da semana, desejo a todos uma boa noite e até a nossa próxima aula. Obrigado. Boa noite, prof. Até a próxima aula. Boa noite, João. Muito obrigado.